O que você sabe sobre a origem da Igreja Católica pode estar errado. Por séculos, milhões de pessoas acreditaram que a Igreja Católica foi diretamente instituída por Jesus Cristo. Mas será que essa história é tão simples assim? Se aprofundarmos um pouco mais, perceberemos que existem camadas ocultas, eventos decisivos e personagens históricos que moldaram essa instituição. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão e revelar a verdade que esconderam sobre a origem da Igreja Católica. Afinal, quem realmente criou a Igreja Católica? Foi Jesus, como muitos acreditam? Foram os apóstolos que deram continuidade à sua missão? Ou houve influências muito maiores nos bastidores da história, vindas de imperadores e eventos políticos? Se você acha que já conhece essa resposta, espere até ouvir os fatos que vamos revelar agora. Prepare-se, porque esta história tem muito mais do que se imagina. E o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a Igreja Católica para sempre. Se perguntarmos a um católico devoto sobre a origem da Igreja, a resposta provavelmente será direta. Foi Jesus quem a fundou. E essa crença se baseia em uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Essa declaração de Jesus é interpretada pela Igreja Católica como a nomeação de Pedro como o primeiro líder da igreja, o primeiro Papa. A partir desse momento, segundo essa visão, a Igreja começou sua missão na Terra, conduzida pelos apóstolos e guiada por Deus. Mas aqui surge uma questão. Essa Igreja que Jesus menciona já era a mesma Igreja Católica que conhecemos hoje? Se olharmos para os primeiros anos após a ressurreição de Cristo, veremos algo muito diferente do que chamamos de igreja atualmente. Não havia basílicas, nem altares ricamente decorados, nem uma hierarquia centralizada como conhecemos hoje. Na verdade, os primeiros cristãos se reuniam em casas para celebrar sua fé, fugindo das perseguições do Império Romano. Os seguidores de Cristo não se consideravam parte de uma nova religião organizada. Eles viam o cristianismo como o cumprimento da fé judaica, uma continuação da promessa divina feita ao povo de Israel. A palavra igreja, na época, não se referia a uma instituição, mas sim a uma comunidade de fiéis unidos pela fé em Cristo. Então, o que aconteceu para que essa comunidade simples se transformasse em uma estrutura imponente e hierárquica, com um líder supremo, regras rígidas e influência sobre reis e nações? A resposta está no que veio a seguir. Depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo conhecido, levando a mensagem do Evangelho. Pedro, considerado o líder do grupo, teria ido para Roma, onde pregou o cristianismo e, segundo a tradição católica, se tornou o primeiro bispo da cidade. Mas será que ele realmente exerceu o papel de Papa, como conhecemos hoje? Nos primeiros séculos, não existia uma autoridade única e centralizada no cristianismo. Em vez disso, várias comunidades independentes surgiram em diferentes regiões, como Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Roma. Cada uma dessas comunidades era liderada por bispos locais, que ensinavam e orientavam os fiéis conforme entendiam as Escrituras e as tradições recebidas. Porém, mesmo sem um governo central, Roma começou a ganhar destaque. Como a capital do Império Romano e o local onde Pedro e Paulo foram martirizados, a cidade se tornou um ponto de referência para os cristãos. Os bispos de Roma passaram a ser vistos com respeito, mas ainda não tinham a autoridade suprema que o Papa teria séculos depois. Mas se no início não havia uma estrutura rígida e centralizada, como a Igreja Católica se transformou em uma instituição global,
com uma única liderança e uma influência imensa sobre governos e sociedades. A resposta começa a se formar quando olhamos para um evento que mudou para sempre o destino do cristianismo, a conversão de um imperador romano ao cristianismo. Durante quase 3 séculos, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Eram vistos como inimigos do Estado, uma seita perigosa que se recusava a adorar os deuses romanos e a reconhecer o imperador como uma figura divina. Muitos foram martirizados, jogados às feras, nos coliseus ou queimados vivos. Mas algo inesperado aconteceu no início do século IV. O imperador Constantino mudou o rumo da história. Segundo a tradição, antes de uma batalha crucial em 312 DC, ele teve uma visão. No céu, viu um símbolo semelhante a uma cruz e ouviu as palavras: "Com este sinal vencerás." Convencido de que o Deus dos cristãos o havia ajudado, ele venceu a batalha e se tornou o único governante do Império Romano. No ano seguinte, Constantino promulgou o Edito de Milão, 1313 d.C., que legalizou o cristianismo e pôs fim às perseguições. Mas ele não parou por aí. O imperador começou a favorecer os cristãos, dando-lhes poder e riquezas. Construiu igrejas monumentais, como a Basílica de São Pedro, e deu privilégios aos bispos, tornando-os figuras influentes dentro do império. O cristianismo, antes uma religião perseguida, passou a ser a religião do imperador. Foi nesse momento que a igreja começou a se institucionalizar, deixando de ser apenas uma comunidade de fiéis e se tornando uma estrutura poderosa dentro do Império Romano. Mas essa transformação ainda não estava completa. Para consolidar sua autoridade, Constantino precisava resolver um problema: as divisões dentro do próprio cristianismo. E é aí que entra um dos eventos mais importantes da história da Igreja. No início do século IV, o cristianismo estava crescendo rapidamente, mas havia um problema. Os cristãos não concordavam entre si. Diferentes grupos tinham interpretações divergentes sobre quem era Jesus, qual era a verdadeira doutrina e como a fé deveria ser praticada. Essa falta de unidade ameaçava a estabilidade do império e colocava em risco os planos de Constantino de usar a religião para unificar seus domínios. Para resolver essa crise, em 325 d.C., o imperador convocou o Concílio de Nicéia, reunindo bispos de várias regiões para definir as bases oficiais do cristianismo. E foi nesse concílio que algo crucial aconteceu. 1. O Credo Niceno. Foi criado um documento oficial que estabelecia as crenças fundamentais do cristianismo, incluindo a ideia de que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Isso reforçava a crença na Trindade e rejeitava outras interpretações que existiam na época, como o arianismo, que via Jesus como inferior ao Pai. 2. O papel da Igreja de Roma. Embora o bispo de Roma já fosse respeitado, no Concílio de Nicéia, ele ganhou ainda mais prestígio. O modelo de hierarquia começou a se fortalecer, e o conceito de um líder supremo da Igreja começou a tomar forma. 3. A Igreja e o Estado unidos. Pela primeira vez, o cristianismo deixou de ser apenas uma fé e passou a ser uma instituição oficial ligada ao governo. O Império Romano e a Igreja começaram a caminhar juntos, o que mais tarde levaria ao surgimento do que conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aqui surge uma questão. Foi nesse momento que a Igreja Católica nasceu ou ela já existia antes? A resposta não é tão simples. E para entendê-la, precisamos olhar para a conclusão dessa história. Agora que percorremos essa história, podemos finalmente responder à pergunta que nos trouxe até aqui: quem realmente fundou a Igreja Católica? Se considerarmos a Igreja como uma comunidade de fiéis,
Podemos dizer que ela surgiu com Jesus e os apóstolos que pregaram o Evangelho e estabeleceram os primeiros grupos cristãos. Mas se olharmos para a igreja como uma instituição organizada, com um governo central, doutrinas estabelecidas e forte influência política, então sua criação foi um processo gradual, moldado por eventos históricos e figuras poderosas. Aqui está a verdade. Jesus lançou as bases espirituais ao chamar discípulos e transmitir seus ensinamentos. Pedro e os apóstolos espalharam a fé, mas sem um modelo institucional rígido. Os bispos de Roma começaram a ganhar influência, mas ainda sem autoridade suprema. Constantino transformou o cristianismo em uma religião aceita, ligando-o ao Estado. O Concílio de Nicéia estabeleceu dogmas e fortaleceu a estrutura hierárquica. Com o passar dos séculos, a Igreja se consolidou como a Igreja Católica que conhecemos hoje. Ou seja, a Igreja Católica não surgiu de um único evento ou pessoa, mas foi um processo histórico que se desenrolou ao longo de séculos. Mas agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Foi Jesus quem fundou a Igreja Católica ou foi o Império Romano que a estruturou? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo novo, compartilhe com outras pessoas para que mais gente conheça essa história. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações, porque ainda temos muitas verdades históricas para revelar.